Tá. E eu tô te mandando, então, um link, é a última tentativa. Tô mandando um link no teu... Onde que será que deve aparecer aqui? Eu vou mandar no teu e-mail, Mércia. Me fala aí qual é o teu e-mail. Mercinha Bogoni. Tá. Bogoni. @gmail.com. Tá. Tô te mandando aqui. Atenção, atenção. Foi. Pessoal, vai valer a pena. Não saiam daí. Muitas desculpas, mil desculpas. Eu tô muito chateadíssima, na verdade. Certo. Depois... O problema é que não dá para editar a live no Insta, e aí vai sair tudo isso aqui no Insta que a gente está conversando. Quem sabe a gente faz só pelo Instagram, né? E depois Tá. a gente pensa no Face. Eu te mandei no e-mail, a gente pode começar falando no Insta, mas eu te peço a gentileza, se puder abrir no teu computador e-mail e tentar ver se consegue, te peço só essa gentileza, porque tem um pessoal aqui no Face. Tá. Ai, meu Deus, eu tô muito chateada, André. Você consegue acessar o Face aí, Mércia? Peraí, deixa eu tentar aqui, que eu já tô nervosa. Porque você pode começar uma transmissão ao vivo e me convidar. Você quer? Eu tentei. E não dá? Eu tentei te chamar. Não sei, não consegui. Tá. Agora eu tô entrando aqui. Peraí, assunto do André. Tá aqui no meu e-mail. Tá. Vamos ver. Mete bala. Vai dar. Vibrações aqui. positivas. Pensamento otimista. Há uma luz no fim do túnel. Tá, vai lá. É uma luz colorida. É uma luz azul. Vai lá. Usar câmera. Permitir. Pessoal, pensamento positivo. Vai valer a pena. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que vai dar. Tá, vamos ver. Ó, pediu para participar. Mas olha que chique. Só que aqui no Face, tu tem que se colocar o áudio no Face, Mércia. O teu fone de ouvido tem que conectar com o Face, não com o Insta. Mas aí o Insta vai funcionar? Vai. Não vai dar, né? Não vai dar porque meu fone de celular não está no computador. Então faz o seguinte, silencia o teu Face. O computador do Face silencia. Baixa o volume. Baixou? Peraí. Eu baixei. Zerado. Pessoal do Face, vocês estão me ouvindo bem aí, né? Nádia, obrigada. Tá, legal. Agora tá bom, eu acho, né? Tá bem bom. Inclusive o pessoal do Face, eu queria saber se vocês estão ouvindo a mim e a Mércia. Mércia, diz oi aí pro pessoal. Oi, gente, atrasada, chegou. Tá? Ó, a Sirlene disse aqui, sim, tá ouvindo. A Lia. Certo? Agora eu tô. Ai, eu tô ao vivo no Facebook. Aleluia, irmãos. Estamos. Deixa eu fazer uma coisa, ó. Tá me sobrando fone de ouvido. Eu vou colocar aqui no Insta esse fone de ouvido. Essa Mércia é uma figura. Sim, né, Vera? O que eu vou fazer? Eu tô mega nervosa, super tremendo. Tudo certo, olha aí. Tá bom. Aí, agora ficou perfeito. Pronto, vai começar agora a live. Tá, Mércia? Tá bom, gente. 1020 desculpas, mas tudo bem, né? Faz parte. Agora a gente já aprendeu. Só que eu tô ouvindo, né, André? Eu vou ouvir sempre um eco da minha voz. Não, tu tens que silenciar o computador que tá passando o Face, Mércia. Mas eu silenciei só o áudio, acho. Ah, eu já sei. Peraí, eu vou socar uma coisa aqui no negócio. Ó, o pessoal do Face tá dizendo que tá perfeito, que tá tendo eco. Tá tendo eco aí no Face, gente? Tá. Vamos lá, então. Tá, e vocês estão ouvindo a Mércia no Facebook, pessoal? Ó, já me falaram. Tá, vamos lá. Vamos começar, então. O pessoal do Face está ouvindo,
Tá ouvindo a Mércia, o pessoal do Face? Tem alguém aí de São João da Ortiga? Ah, então, Mércia, olha só. Você teria... Tá mudo o teu volume no Face. Você teria que conectar o seu fone de ouvido no Face e... Tá, então tá. Sim, a Kátia falou. Tá, ok. Vai ficar um pequeno eco, Mércia. Você aumenta um pouquinho o teu volume no Face, acho que a gente vai conseguir desenvolver. Tá, Tá? tudo Beleza. bem, gente. Vocês nos desculpem, mas a gente vai melhorar na próxima vez. Ai, gente, nervosa. Oi, Vivi, Fabi. Oi, ajuda a prima, manda energias positivas. Ai, gente, André, sou eu e tu mesmo, né? Vou compartilhar um aviãozinho. Sabe aquela Fala. frase que tu fala, né? Que antes feito do que perfeito, né? É Claro. isso aí. Não tem o que fazer, né? Isso aí. Antes Então feito do que perfeito. segue o baile, diz a Nádia. É isso, não E o tem o que ótimo fazer. Isso não mesmo. é inimigo do bom. Se você ficar procurando o ótimo sempre, você não vai conseguir fazer. Se tiver bom, tá ótimo. Né? Espera aí que agora eu vou ter que fazer mais uma coisa, gente. Pessoal, Senhor. Eu vou usar o do celular. ó, eu vou levantar uma polêmica para mostrar que vai valer a pena. Olha, Eu vou falar Fábio. para vocês hoje. Ai, Eu vou Fábio. falar para vocês Desculpa porque eu tô mega hoje nervosa. sobre como se olhar corretamente no espelho. Olha que assunto interessante. Muito legal. E a outra coisa que eu vou falar é saber se vocês são pessoas detergentes. Depois eu vou explicar isso. Vamos lá, olha só, depois eu vou explicar. Vai lá, professora. Então, vai. Vamos lá. Então, peraí, deixa eu pensar. Volta tudo. Olha até a Lu ali, a minha amiga que eu conheci, uma queridona. Tá ali na minha live, ó. A Dani. Bom, gente, tá. Então, eu nem sei agora. Eu tô meio. Deixa eu pensar então o que vamos fazer. Então, André, a nossa ideia é falar sobre emagrecimento e estilo de vida, né, Andrezinho? E por que então que a gente decidiu, que a gente sempre pensa o que a gente vai falar, né? E por que a gente decidiu falar sobre emagrecimento e estilo de vida? O que tu acha, André? Desse nome, emagrecimento. Poxa, porque é um problema que está afligindo cada vez mais pessoas, né, Mércia? A gente tem, o último Vigitel mostrou mais de 50% das pessoas do Brasil, são mais de 100 milhões de brasileiros com excesso de peso. Aí. E infelizmente não é excesso de músculo, é excesso de gordura. A gente sabe disso. Verdade. E para cada 5 brasileiros com obesidade, que é um excesso de peso que ultrapassa níveis de saúde e doença. Verdade. Aí começa a deixar de ser um fator de risco e passa a ser um definidor de doença, estado inflamatório crônico, aumenta a chance de Alzheimer, aumenta a chance de cânceres, uma série de problemas, né? O que você acha, Messi? Até as complicações do Covid, né? Da Covid-19, muito presente, assim, agora, né? Nessa nova fase, né? Por exemplo. E o que eu acho, assim, André? Que eu acho que é um tema, assim, que sempre tem assunto, que a dificuldade, né? Das pessoas conseguirem emagrecer e conseguirem manter o que elas perdem. Eu acho que esse que é o ponto que a gente quer falar também, né? Como emagrecer e manter essa perda, né? Que é tão significativa para as pessoas, mesmo que seja uma perda, que às vezes eles falam no consultório, eu só perdi 1 quilo. E aí eu falei, não, mas 1 quilo você perdeu, e quantos você deixou de ganhar, né? E o que você aprendeu com essa perda de 1 quilo, né? Então, é um assunto que sempre, é todo dia para mim, né? Acho que para ti também, né, André? Ali o emagrecimento tá... Claro, a gente sabe que de cada 100 pessoas que fazem dieta, depois de 5 anos, 95 vão estar pesando igual ou mais do que antes da dieta. Então, existe alguma coisa que está errada, né, na disseminação de informações sobre dieta, porque as pessoas estão frustradas. Inclusive, eu, como médico, me frustro de forma recorrente, porque existe uma complexidade envolvida que a gente não consegue atender, Mércia. Que é o seguinte, em primeiro lugar, as pesquisas mostram que das pessoas que recuperam peso,
90% delas não praticavam atividade física. E das que conseguem manter o peso, 90% praticam atividade física. É outra forma de ver o mesmo número. Então, uma das coisas assim, as pessoas têm uma expectativa de emagrecer e se manter dentro daquele peso sem fazer atividade física regular. Então, esse eu acho que é uma das questões. A outra... Eu acho que sim, uma coisa também, uma coisa também que eu sempre digo assim, que a gente viu agora na pandemia, eu vi no consultório, por exemplo, assim, quem tem a atividade física como um estilo de vida, eles deram um jeito de fazer exercício na pandemia. Né? Tipo assim, subi escada, eu tentei fazer em casa, eu comprei uns pezinhos, eu comprei vídeo online, né? E quem não tem muita vontade, assim, de treinar ou de fazer exercício, foi a gota d'água para parar tudo também, né? perfeito. Então, é que a gente... Que é isso que as pessoas... Por isso que também não duram, né? E outra questão que eu acho que também do emagrecimento, que eu percebo, assim, de uma das coisas do emagrecimento que frustra é você voltar a engordar, né, André? E eu acho que esse começo aí que a gente tem que abordar um pouco, né? Tentar fazer diferente, pelo menos, né? Então, O que tu pensa? acho que uma informação que é, assim, essencial e tem sido omitida pelos... Até, às vezes, a gente, como profissional, acaba deixando de falar conforme é necessário, no meu ver, é que o peso não é tão importante. O peso não é o mais importante. Ele não é um bom marcador, né, de saúde, né? Saúde. É como se a gente tivesse uma goteira em casa, em vez de consertar a goteira, a gente fica olhando só para o chão. Porque o peso é uma consequência, certo? Ele é uma consequência, ele não é o problema em si. Normalmente, o excesso de peso, 99% dos casos, né, Mércia? A gente sabe que tem casos raríssimos de tumor cerebral, de problemas de tireoide, até, mas são muito raros hoje em dia que causam obesidade. Fora isso, 99% dos casos, a obesidade é consequência de alguma coisa relacionada a estilo de vida, ambiental, em relacionamento com outras pessoas e em relacionamento consigo mesmo. Né? É um desafio mesmo. Sim, exatamente. E essa questão, né, que eu acho que também que eu pelo menos vejo, assim, que eles acabam se frustrando e desistindo antes mesmo de começar, que eles acham que não vão conseguir, sabe? Eu não vou conseguir emagrecer e manter, eu não vou conseguir mudar meu pensamento, eu não vou conseguir gostar de comer saudável, eu não vou conseguir gostar de atividade física, né? Mas uma coisa que eu quero falar, e de repente terminando esse gancho da atividade física, que uma coisa que a gente começa a fazer, porque eu sempre digo assim, quando eu comecei a fazer, ninguém nasceu fazendo atividade física, né? No começo da atividade física, assim, nem me lembro quando foi, mas a gente começa depois de 2, 3 meses a sentir que faz falta, né, André? Que a gente, por exemplo, o dia que, sei lá, você fica um tempo afastado porque viajou, porque ficou de férias, ou porque, né, enfim, acaba que sente falta daquela atividade física. Então, isso que eu digo para os meus pacientes, comecem alguma coisa, né? Comece a caminhar mais, começa a fazer uma coisa que gosta, começa a subir a escada do teu prédio, né? Hoje eu contei os meus degraus, né, André, aqui, que eu moro no 4º andar, e aí eu tenho 80 degraus para subir, né? Então eu fiz a conta que se eu subo mais ou menos umas 4 vezes por dia, né? Então eu subo 320 degraus por dia, né? Numa coisa que é fácil de fazer e que de repente as pessoas não conseguem se dar conta que elas podem fazer, né? Elas podem permanecer fazendo isso e gostar, porque outra coisa também dessa questão que as escolhas, a gente sempre quer um resultado, né, André? A gente quer um resultado. Quem não quer? Eu quero emagrecer, eu quero ficar bem, eu quero me sentir bem, né? Eu quero ter saúde, mas eu quero abrir mão das coisas que eu estou fazendo errado. Ou eu vou mudar o que eu tenho que mudar, eu preciso fazer exercício, mas eu vou querer fazer, eu vou continuar fazendo para as minhas escolhas do futuro, né? Então, são as escolhas agora e os resultados depois. E não tem outro jeito, né, André?
Pois é, eu acho que a dificuldade maior não está em saber o que se deve comer ou não, em saber se a gente Verdade. precisa ou não emagrecer. Eu acho que não é essa a dificuldade. Não é isso. Eu acho que a dificuldade que tem se encontrado é questão de formação de hábitos positivos e abandono de hábitos negativos. É entender não necessariamente como se faz uma receita. E olha, Mércia, eu adoro essa questão de fazer uma receita saudável. Sim. Mas eu acho que isso a gente encontra no livro, na internet, com a nutricionista, com alguns médicos e tal, né? Mas é a questão de como tornar isso um hábito. É entender não da receita, de como a panela, os ingredientes em si funcionam, mas como o ser humano funciona. Quando a gente fala de hábito, a gente está falando de ser humano, de mim, de ti, de todo mundo. E assim, Mércia, tem alguma coisa que se torna hábito na nossa vida que é fácil de abandonar? Então, assim, escovar os dentes, tomar banho. No meu caso, aparar a barba. Para as mulheres, passa creminho, faz o cabelo, passa maquiagem, visitar algumas pessoas, assistir alguns programas de televisão, a rotina para ir dormir de noite, a forma de cruzar os braços, a questão de ler ou não, praticar esportes, dançar, ouvir música. Existe alguma coisa que entrou na nossa vida, se tornou um hábito e é fácil de abandonar? Não, não existe. Depois que virou hábito, aí parece que é uma ciência diferente. Opa, agora o discurso é outro, virou um hábito. Então existe uma forma de lidar com isso. Não é fácil, não é simples. Tem que ser respeitado, tem que ser conversado e estudado. Muito difícil. Existem informações, inclusive a Fábio, nossa amiga querida, está falando aqui, né? É muito difícil. Verdade. Então, aqui que está relacionada essa dificuldade, né? Cada caso é um caso. Tem algumas dicas que hoje, Mércia, depois, ao longo da live, eu trago algumas novidades a respeito de mudança de hábito. Mas acho que é por aí, acho que está 100% correta. A questão é mudar o hábito. Sim, porque essa coisa, né, de querer mudar, porque eu sei que mudando o hábito, eu digo assim, 19 anos que eu atendo, eu consigo ver, porque eu tenho pacientes muito antigos, assim, que ficam, é uma relação, né? E aí eu consigo perceber a mudança deles, né, nesse tempo, conseguem manter o que a gente traçou desde o início, né? E conseguiram mudar esse pensamento, sabe? Conseguem ter uma relação saudável com a comida, mudaram alguns hábitos, né? Porque eu sempre digo, ninguém nasceu sabendo, e saber o que tem que comer, todo mundo sabe que salada faz bem, que tem que comer salada, que tem que tomar água para emagrecer, que tem que diminuir as frituras, que tem que diminuir doce. Todo mundo sabe, né? Que para emagrecer tem que fazer isso e parar de comer, ou pelo menos diminuir a ingesta, né? Isso aí é uma receita de bolo. Mas como eu vou fazer e como eu vou manter? Isso que é o segredo do sucesso do emagrecimento. Então, eu acho que tem uma cartilha básica, que serve para todo mundo, Mércia. Eu acho que assim, como a gente é ser humano homo sapiens, o nosso cérebro passou milhares de anos sendo programado para comer. Porque faltava comida, a gente precisava de muita energia. Né? Eu tenho dito para os pacientes, poxa, a gente trabalha menos que os colonos antigamente, mas come igual ou mais. Né? A gente trabalha menos que foi a avó e come igual ou mais. Então, o nosso cérebro ele está programado para reter energia. E a partir do momento que a gente passa a fazer dietas restritivas, dizer não para o nosso cérebro, é natural que ele não vá aceitar isso. Tanto que a gente vê o grande fracasso que são as dietas restritivas. E quando eu falo restritiva, as dietas que tiram gordura, ou as dietas que tiram carboidrato, ou as dietas que tiram qualquer tipo de alimento. Né? Então, acho que é uma questão importante, coisas básicas. A gente deveria pregar que não é certo sentir fome. Pular a refeição, ficar passando fome, uma hora a fome vai vencer, o cérebro vai vencer, graças a Deus. Esse é um mecanismo para nos manter vivos. A fome é o melhor fiscal, como diz a Sophie Duran, o melhor fiscal que nós temos natural, dado por Deus. A gente já tem esse fiscal dentro de nós. Não precisa de balança, não precisa de dieta, é a fome. Se a gente aprender a se relacionar com a fome, respeitar a fome, a lidar com ela, nossa, perder o medo da comida, comer alimentos coloridos, um pouco de tudo. Você é meu, sabe que eu te admiro. Você sabe que eu sou teu fã. Hoje,
um pouco de tudo. Sim. E eu me sinto super, super E André, saudável. tu te lembra, né? Esses dias eu sempre me lembrei, né? Que eu e André a gente se conhece há um tempão, né? Mas a gente vai trocando muita ideia, muita experiência, e a gente tem um monte de paciente em comum, né? E uma coisa que eu digo assim, ó, hoje eu fico feliz, André, porque tu tem essa, tu consegue ver isso, né? Que eu te dizia, não, mas eu como de tudo. Até o André brincava comigo, nutricionista que come pão, que prescreve pão, né? Lembra no Uma das início que a gente poucas se conheceu, nutricionistas assim? que ensinam os pacientes a fazer pão e conseguem ajudar os pacientes a emagrecer comendo pão. Exatamente. E o que eu mais acho legal, assim, que eu fico. Hoje eu tenho que contar um caso, assim, né? Que o caso de uma paciente que ela mora no interior, longe aqui da cidade, né? E ela tem vaca de leite, ela faz o pão dela, ela faz as coisas em casa, né? E ela já tentou fazer várias dietas e com insucesso e aquela coisa depressiva de tudo, né? E aí já tem 13 meses de tratamento, assim, mas a pessoa feliz porque eu consegui fazer uma dieta para ela com o leite da vaca dela. Ela não precisa vir para a cidade comprar, sabe, o leite de caixinha ou mesmo de saquinho, porque é desnatado. E ela pode fazer o biscoito dela em casa. Então a gente pensou numa receita com que ela tem. Ela pode comer as coisas da horta dela sem precisar comprar quase nada. E aí dá certo. Então, essa coisa de inserir a dieta, uma das coisas que eu sou super, que eu valorizo, é inserir a dieta do paciente no ambiente que ele está. No ambiente que, se é uma pessoa que trabalha numa padaria, eu vou ter que pensar que num determinado momento ela vai comer um pão de queijo, ela vai comer uma massa folhada. Entende? Se ele é um pizzaiolo, se ele é um enólogo, ele vai ter que tomar vinho para experimentar que seja. E isso que eu acho que as pessoas distorcem, sabe? Que tem que montar uma dieta, tem que fazer um plano alimentar, enfim, um tratamento que para emagrecer, ou sei lá, para que é também, né? Não é só para emagrecimento, mas a live é do emagrecimento, que tem que ser no ambiente que essa pessoa mora. Então, se essa pessoa, por exemplo, o marido cozinha. Bom, eu vou ter que pensar que se é um marido que cozinha de tudo e faz uma massa, a carbonara, e faz um pão branco, eu vou ter que pensar nisso, porque o marido, ele pode até ficar um tempo sem fazer a comida. Eu vou te ajudar, meu amor, eu não vou fazer, por enquanto, nem um prato gordo. Aí ele vai um tempo, entende? Eles vão um tempo bem. Mas aí vai chegar no momento que ele vai fazer. E aí ela não vai saber, ou ele, eu tô falando dela, mas a pessoa que está inserida nesse ambiente, ela não vai conseguir se comportar sempre diferente daquilo que é a vida dela, sabe, André? Não sei se fui clara, mas Claro, essa é a ideia. O que as pesquisas mostram? As pesquisas mostram que o ambiente que a gente vive predomina. O ambiente predomina. Exatamente. Em vários aspectos. A gente tem a genética, a gente tem a força de vontade, a gente tem programação, medicações, uma série de coisas, mas com o tempo o ambiente acaba predominante. E tem formas mais inteligentes, se chama arquitetura de escolha, da gente organizar a nossa vida, o nosso cotidiano, os ambientes que a gente vai, de uma forma mais saudável. Para atividade física, para sono, para relacionamento, para alimentação. Então, eu acho, de novo, né, eu queria falar que às vezes a gente sabe o que comer, a gente sabe o que não comer naquele momento específico e a gente não consegue colocar isso em prática de uma forma persistente. Então, talvez o nosso foco deve mudar um pouquinho para os hábitos, para aquela coisa da nutrição comportamental, né, Merce, que é uma área da nutrição. Exatamente. Então, um exemplo que eu queria dar, eu queria trazer um termo aqui, né, que é a pessoa detergente. O que é a pessoa detergente? Vamos ver se tem alguém aí vendo a live que se considera detergente. Quero saber. É a pessoa... Isso aí eu não conheço, deixa eu prestar atenção. De limpar o prato. Entendi. Certo? Então, assim, eu cresci com uma educação de limpar o prato. Eu desenvolvi em mim culpa se eu não limpo o prato. Ai de mim, ai da minha consciência, do mundo, dos pobres da Somália, dos desnutridos, se eu jogar comida fora. Então, essa é uma questão cultural, por exemplo,
que leva a ganho de peso de uma forma até desnecessária, né? Uhum, Quer dizer, eu, em vez de jogar a comida no lixo, eu estou jogando para dentro de mim, como se eu fosse o lixo. exatamente. Isso, com o tempo, vai me levar a precisar de remédios, a mal-estar, a perda da minha saúde. Uhum, Outra coisa uhum, comportamental é o tamanho dos pratos, né, Mércia? O tamanho dos uhum. pratos, da década de 90 para cá, eles aumentaram muito em tamanho. E tem pesquisas bem legais de que o tamanho do prato influencia na quantidade que a gente come, né? Com Então, certeza. então Porque, essa é por uma exemplo, medida simples. paciente que melhora, assim, que fica, que emagrece e tal, eles conseguem ver, eles conseguem visualizar que toda essa questão também que eu falo muito, né? De primeiro olhar o teu prato, da questão do comer com atenção plena, né? De enxergar o teu prato como ele tá, o colorido, né? Então, por isso também das cores, né? Que o nosso cérebro, ele vai comendo já com o Isso. cheiro, com o aroma. Então, tudo isso também, tu vai visualizar um prato cheio, tu vai querer comer, né? Porque ele tá cheio, ele tá grande, sabe? Assim, a Tem mensagem que a isso gente tem que também. passar é assim, ó, você não precisa limpar o prato. Você não vai para o inferno se deixar comida no prato. Você não é detergente. Uhum. A tua função não é limpar o prato. Certo, gente? Começou a Sabe sentir que... saciado, não pode deixar a Aham. comida sobrando. Até tem umas culturas, os antigos okinawanos, né, que são umas gerações mais saudáveis, não os okinawanos atuais, né, porque os okinawanos atuais estão obesos, mas os antigos que ganharam a fama de uma vida saudável, centenários, eles têm até um termo em japonês, que não lembro agora, se alguém que está assistindo lembrar, por gentileza, compartilhe, que é assim, é saciar ou comer 80% do que poderia. Isso Uhum. está ligado à saúde, né? Uhum. Ah, e outra coisa também, André, que é bem importante de falar, que eu falo para meus pacientes, que é uma dica para emagrecer, isso aqui, muito legal, tá? Que é comer devagar, gente. Porque assim, ó, tem uma, na literatura, né, da bioquímica e tal, cerebral, que a gente demora 20 minutos para chegar à saciedade no cérebro. Então, por exemplo, se eu comer em 10 minutos, eu não vou me saciar aqui, ó, né? Eu vou comer porque tá ali, eu vou encher meu estômago, talvez, ou não, mas eu não vou mandar essa mensagem para o meu cérebro que eu estou saciado. Então, esse exemplo que eu dou, que você tá comendo um prato cheio, e aí toca a tua campainha e tu vai conversar um pouquinho com a tua vizinha, que está te perguntando um negócio, e você volta para comer, você já tem menos fome. Mas por quê? Porque você deu esse tempo da saciedade te avisar que você está comendo e está ficando saciado, né? Do teu cérebro te avisar. Então, mastigar bem os alimentos, comer devagar, Colocar os não talheres comer no assistindo prato, live, colocar deixar os os talheres do prato, talheres descansar no descansar. prato. Aham. Não comer vendo TV, não comer no celular, mandando áudio, Olha respondendo só, e-mail, porque daí o cérebro não consegue então, processar, né? por que a gente está falando mais de hábito? E, poxa, pessoal, imagine se escovar os dentes, por exemplo. Eu tenho filhos que estão em formação de hábitos, pequenos, que têm que aprender esse hábito e fixar de escovar os dentes. Imagine se a gente deixasse a escova de dente, a pasta de dente longe do banheiro. Imagine como seria mais difícil, porque o maior estímulo que a gente tem é visual, né? O ser humano, a maior quantidade de células do cérebro sensoriais, disparado. 90% são ligadas à visão. Uhum, Então, a visão é muito poderosa. Essa coisa que a uhum. Merce falou de enxergar o alimento, de se servir, perceber o que está se alimentando com calma, é super legal. E outra coisa, Merce, que eu acho que é legal também, eu que não queria sair dessa live hoje sem falar, que é a gente tem que aprender a se olhar no espelho. Em que sentido? Quando a gente se olha no espelho, cada um tem um jeito de se olhar, mas no geral, eu tenho certeza que a mulherada tem uma tendência a olhar para as gordurinhas, para as rugas, para as manchas, para o cabelo, para a boca, para o nariz e tal. Pessoal, quando se olharem no espelho, claro, vira demagogia ficar falando aqui, agradeça a Deus pela vida, agradeça por ter as duas pernas, os dois pés, se tem, né? Ou por estar podendo se enxergar no espelho, por Sim. ter um espelho. Claro, isso é básico, mas espera aí, é outra coisa mais legal que eu quero dizer para vocês, ou nova. Quando a gente olha para o espelho, a gente deveria olhar como é que está a nossa musculatura, como é que estão nossos músculos, como é que estão teus músculos, como é que está Verdade. o braço,
Como é que tá as coxas? Existe músculo aí? Né? Porque a gente sabe que a longo prazo, uma das coisas que dão mais saúde e ajudam a manter perda de peso é o desenvolvimento. Não precisa ficar musculoso, crescer músculo, ficar bombado. Não, não, nada a ver. O que precisa, sim, é adquirir um certo contorno. A gente chama isso de tônus do corpo, né? Um tônus, ficar um pouco mais durinho, exercitar os músculos. Quando a gente se olha no espelho, parem de olhar para essas gorduras, para essas coisas. Comece a olhar, poxa, e meus músculos, como é que estão ficando? Claro que só caminhar é útil, é saudável, mas acaba não desenvolvendo musculatura. A gente precisa do quê? De pilates, de yoga, de musculação, de esportes, de atividades de resistência. Comida. Trabalho. E comida. Né? Comida. Exatamente, daí tem isso também, né? Que as pessoas, elas, pensando nessa questão também do emagrecimento, né? Que a balança não condiz muito com a saúde, ali a questão que a pessoa, às vezes, ela se pesa e ela não tá preocupada com a massa muscular, né? Então, por isso que eu digo, não tem nada a ver perder peso, ganhar peso. Às vezes tem até uma pergunta que depois a gente vai falar, mas acaba que é esse assunto, né? Que se você tá fazendo uma musculação ou tá comendo direitinho, tu vai acabar melhorando a tua massa muscular e tu vai perder gordura. E isso na balança não vai te dizer, né? Então é importante também não dar bola para isso, sabe? E pensar mesmo no músculo, né? Perfeito. Porque é isso que vai te fazer, e não vai ter dor, né? Eu digo para minha prof da academia, ela fala, ai, qual é o teu objetivo, mestre? Eu falei, eu quero envelhecer sem dor. Eu não quero, tá? E manter os meus músculos, porque eu não quero ficar com dores, porque a gente vê, né, pessoas bem magras também, que chegam no consultório com 60, mas tem muita dor. São magras, mas não tem uma musculatura, um tônus, né, André? Então me preocupa também com esse tipo de paciente, sabe? Porque não é só ser magro, né? Isso. Então, um bom gancho teu. E assim, tem umas pesquisas mostrando que é melhor a pessoa estar acima do peso, mas praticar atividade física, comer bem, saber lidar com estresse, com excesso de estresse, dormir bem, né? Do que um magro que é sedentário, que é estressado e outras situações. Então, o peso não é tão importante assim. Exatamente. As pessoas querem, né? Verdade. E outra coisa também importante, né, André, que depois a gente vai para as perguntas, né, porque agora eu me perdi um pouco no tempo, né, mas a questão dessa questão do emagrecimento e manutenção de peso, assim, que eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que entender que ela quer emagrecer, porque também deve estar gente pensando, não vamos falar, não dar dicas, né, para emagrecer, mas assim, que ela não precisa pegar um alimento e demonizar aquele alimento, sabe? Que tipo, aquele alimento ali eu não vou mais poder comer porque ele engorda. Aquele outro, se eu não tomar água com limão, não vou emagrecer. Sabe? Não pegar um alimento e botar ele num pedestal, tanto negativo ou positivo. Porque isso já vejo que essa ideia dos pacientes que chegam no consultório são pacientes que não duram muito. Porque eles começam assim, mas eu vou poder comer pão? Não, mas eu não quero comer pão. Por que tu não quer comer pão? Porque pão engorda, eu já botei na minha cabeça que eu não quero pão. Mas aí tu quer o quê? Mas eu não preciso comer pão. Entendeu? Mas geralmente o cérebro deles, eles não tem que entender que isso pro cérebro não é legal, sabe? Essa mensagem para ele. É uma mensagem criminosa, tá? Que tem sido passado há anos na mídia por muitos profissionais, que tem comida que faz bem e comida que faz mal. Isso é um crime. Você pode comer pão branco, pode comer pão branco, manter uma saúde top. Exatamente. Você pode comer bem. Pode comer salgadinho da Emma Chips. Uma coisa... Sim. Não, eu ia falar que até você falou na outra live, pode falar. No passado, que assim, né, os alimentos são neutros, né? A gente que torna eles fazendo bem ou mal. Vai depender do que a gente prepara, o que eles estão acompanhados. Isso é uma visão muito saudável, feliz, leve. Porque essa pergunta essa comparação que eu quero contar, que eu li num livro agora há pouco, que eu achei fantástica, que fizeram essa pergunta assim, o que você acha mais saudável? Uma fatia de torta ou um prato de salada? Claro, um prato de salada, né? Mas se tu tiver no teu aniversário, o que é mais saudável? Isso aí. A fatia de torta
Porque se eu vou para um aniversário de uma amiga minha, tem salada, não sei o quê, tá, eu vou comer salada, se é né, a comida. Mas aí a pessoa não comer a torta no aniversário, entendeu? Porque tá de dieta. E esse pensamento aí é o que menos, Então, o que não menos dá assim, certo. O cérebro não dá entende certo. agressão, ele se entende Uhum, agredido, né? O uhum, cérebro está desejando, a alma está desejando. Porque uhum. aquele bolo, ele tem uma relação afetiva, Exatamente, ele lembra da minha infância, ele lembra do amor, exatamente. do carinho, da proteção, de pessoas que já morreram, às vezes. E eu, Uhum, quando como aquilo, eu tenho um pouco de contato. Eu, por exemplo, eu tinha uma avó, minha avó Maria, mãe da minha uhum. mãe, que ela fazia um pudim, que ela me ensinou a amar pudim. Esses pudins de leite, né, Mércia, Ai, comuns. delícia. Gente, Sim, cada vez que eu como pudim de leite é uma homenagem para minha avó Maria. exatamente. Isso não tem o menor sentido, alguém me proibir de Sim, comer pudim de leite. E aí, Mércia, eu queria falar uma coisa para ti, amada. A gente vai fechar daqui a pouco 1 hora no Insta, já? tá? A Vai gente não fechar daqui a respondeu pouco nada. 1 hora. É que a gente começou atrasado, né? Então eu queria te propor, Mércia, que a gente, quando acabar essa live, a gente voltasse com uma live no Insta. Pode ser? Pode Acho que ser? sim, né? Dá. Aí a Não gente, tem problema, não. as pessoas são todas convidadíssimas, fica registrado o conteúdo e eu acho que a gente vai ter assuntos. Pode continuar se Uhum, você puder, eu posso. sim, Pode ser? tranquilo. Legal. Então, Uhum, uhum. uma coisa que eu queria falar, gente, que eu acho que é super importante e é nova, tá? Vou trazer uma informação nova, pelo menos para mim e eu acho que para muitas pessoas. Pessoal, olha só, a melhor dieta que existe talvez seja comer, ou não pensar em comer no que está comendo. Essa é a melhor dieta que existe, é emagrecer sem pensar que está precisando emagrecer. Porque se Eu acho você que começa. esse é o caminho. É, porque se você começa a pensar assim, ó, não posso comer chocolate, não posso comer chocolate, não posso comer chocolate, o que que vem na tua cabeça? Chocolate. Então não tem outra Porque coisa, o cérebro gosta, está né? E marcado pelo chocolate. você tá com isso, não posso, não posso, não posso? E aí, Posso, porque a vai gente comer. está falando sobre hábito, né? A gente tem que lembrar que existe um sistema de recompensa no cérebro que ele usa o prazer para fixar os hábitos. Então, hábitos mais prazerosos, eles tendem a ser mais facilmente fixados e mais dificilmente abandonados. Uhum. Imerso, não existe. Eu sei que tu, por exemplo, é uma pessoa que gosta de viajar, ama cozinhar, ama encontrar seus amigos, é muito bem casada, gosta de ler, se formar, de trabalhar. Eu sei disso e eu me sinto uma pessoa muito feliz também, mas não existe prazer maior do que comer, Mércia. Não tem prazer maior. Por quê? Não tem. Não tem, não tem. Porque assim, Mas ó, eu é um prazer imediato. adoro comer também. E eu vou colocar ele em primeiro lugar, viu? Porque assim, ó, é um prazer imediato, é um prazer garantido, é um prazer facilmente de ser repetido. Ó, o Fê. Fê foi homenageado aqui, né, Nádia? É um prazer barato. Esse prazer da droga, da comida hiperpalatável, ultraprocessada do açúcar, Agora que eu vi um do monte de gente sal, que parou meu Instagram. da gordura, ele é um prazer que desperta um grande nível de prazer. É um prazer altamente intenso, supranormal, supranatural. Não é natural, não é de Deus, né? Como você sabe bem, Uhum. não é de Deus, né, Sim, Mércia? verdade. Então, é o maior prazer que existe. Então, a gente está falando aqui de hábitos que envolvem um alto nível de prazer. Esquece que seja comida, tá? Vamos pensar em jogo, por exemplo, em viajar, Uhum. certo? Como é que alguém que ama viajar, você vai chegar para essa pessoa e falar assim, olha aqui, ó, você não pode mais viajar. E a pessoa vai falar assim, mas como eu não Exatamente. posso? Eu tenho condição É. financeira, eu sei viajar, eu gosto de viajar, eu amo viajar, viajei minha vida inteira. De repente chega, você não pode comer pão, meu Verdade. querido, porque é o pão que está te matando. É. Não tem nexo. Aí. Então, Uhum. acho que o caminho é por outro Não lado. pode tomar leite, que o leite te inflama, não pode não sei mais o quê. Não é o Né? caminho. Né? Sempre tem uma frasezinha assim depois do alimento, sabe? Isso. Aquela Então, frasezinha ali do ladinho que incomoda, né? a gente tem que continuar amando comer, tem que continuar sentindo prazer em comer, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a falar e pensar
em como abandonar hábitos tóxicos e em como incluir hábitos positivos. Porque essa peça, Porque a gente... essa pegada do comer de tudo, o que que acontece assim, ó? Eu penso assim, ó, se você tem um hábito que, por exemplo, assim, ó, eu gosto de Coca-Cola, né? Mas eu penso assim, ó, para eu não abandonar, para eu não precisar abandonar a Coca-Cola, eu vou botar um hábito bem saudável, que daí eu faço o quê? Eu faço um hábito saudável aqui, eu posso tomar minha Coca. O problema é eu só ter o hábito da Coca, ó. Isso é Entendeu? um exemplo de uma forma de lidar com o hábito que você está dando. Tem outras formas de lidar com o hábito. Por exemplo, como a gente é um ser visual, quanto menos a gente enxergar gatilhos, estímulos, Também. menos a gente... Ó, se eu não passo na frente do McDonald's, vamos usar um exemplo bem herege, né, Mércia, para a religião das dietas. Se eu não passo na frente do McDonald's, se eu não vejo a placa do McDonald's, se eu não vejo a propaganda do McDonald's, se eu não sinto o cheiro do McDonald's, eu não vou querer comer, porque eu não tive o estímulo. Então, uma das formas de lidar é evitar o estímulo, sem dúvida. Outra forma de lidar, por exemplo, a gente está falando agora de hábitos negativos ou positivos, Mércia? De qual que a gente está falando? Eu acho que... Escolhe aí. Um hábito Não, vamos falar então dos negativos. negativo, por exemplo, né? Uma pessoa que come em excesso, tem compulsão alimentar por certos tipos de alimentos. Para abandonar um hábito negativo, uma das coisas é diminuir o estímulo. Então, quanto menos eu vejo, eu sinto, menos eu recebo aquele estímulo. E, gente, é humano morrer de vontade de comer coisas. Gente, isso é humano, porque sal, de novo, sal, açúcar e gordura, a indústria alimentar se apossou disso com uma maestria. Inclusive a embalagem, os aromas... É injusto com a cenoura e com o brócolis, né? Injusto. Totalmente, até porque a cenoura, Como é que vai querer? eu vou começar a mastigar. Aí é outra coisa legal, né? A variação de sensações, a gente deveria usar a favor dos hábitos positivos. Porque o hábito positivo, por exemplo, o brócolis, tá? Eu vou comer um monte de brócolis. Se eu não, eu faço um brócolis na panela, certo? Eu dou uma cozidinha, ou pior, a brócolis cru. Aí eu mastigo aquele brócolis. É a mesma consistência, o mesmo sabor, a mesma experiência o tempo inteiro. Agora, se eu faço brócolis misturado com outras coisas, outros sabores, eu estou dando prazer, estou dando a experiência da variação de sensações. Exatamente. Né? Esse é um exemplo. Não, e essa questão do comer o brócolis, porque eu gosto do brócolis, né? Eu sempre digo também, não comer porque a Nutri mandou, porque faz bem, ou que tem cálcio, né? Então, também não rotular, né? Isso é uma coisa legal. Isso aí. Mas que você falou. A gente aprende a gostar das coisas, aprende qualquer coisa. Por que a maioria dos homens gosta de futebol? Vou te dar um exemplo bem comum. Tá? Porque a gente não está vendo um monte de homem correndo atrás de uma bola. A gente sabe que tem uma significação por trás daquilo. Por que algumas mulheres gostam tanto de moda? Não é aquilo em si. Elas sabem que tem uma significação por trás daquilo. O que é significação? É uma história, é um mundo por trás daquilo, é um pensamento, é uma filosofia, é uma arte, é uma moda, é uma tendência. E assim é para tudo, para a comida também. Se eu passo a encher de os hábitos positivos, então o brócolis, ele tem uma série de significados, combinações, sensações, é outra experiência com o brócolis, não é só enfiar o brócolis, né? Exatamente. Não tem como gostar. Hoje, música é assim, né, Mércia? Se a gente não evoluir o gosto musical, a gente vai ficar ouvindo Galinha Pintadinha a vida inteira. Com todo o respeito à Galinha Pintadinha, quem quer ouvir, pode ouvir. Ou música de Chororô, da Xuxa a vida inteira. Se você vai evoluindo, ganhando significação, você começa a ouvir o quê? MPB, jazz, blues, música mais sofisticada. Porque introdução de e assim, hábito, né? Exatamente. E essa coisa, e que é possível, né? É possível a gente comer, é possível a gente gostar, né? Eu sempre digo assim que eu tento de tudo, por exemplo, hoje uma paciente, eu não gosto de berinjela. E ela, não sei se não tá na live, não vi ela na live aqui. Mas assim, ó, eu dei 3 receitas para ela com berinjela. E ela já começou a olhar diferente para berinjela, né? Eu falei assim, não, faz isso, bota um queijinho, põe um tomatinho, um orégano, põe no forno, serve com uma carne, né? Então ela já começou
Porque às vezes também o fato de tu, como é que eu vou comer berinjela? Mesmo que tenha uma receita no Instagram, ou a gente não vai buscar, porque como eu nem compro a berinjela, eu não vou, se eu não compro, eu não vou buscar uma receita Mércia, também, deixa eu né? te Agora, falar uma coisa, Amanda. ah, Tá acabando nossa live, então a tá? gente Daqui a em vai alguns minutos sair. a gente sai e vai voltar, pessoal. Pode ser? Vamos Tá voltar agora, Mércia, pode ser? O bom, Face a saindo gente então? Ah, pode fechar e reabrir. A do Insta, né? Fica à vontade. tá. Vamos fazer um recorde, Mércia. A live mais comprida, mais prolongada do centro de Bento Gonçalves, pelo menos. Você está me ouvindo, Mércia? O pessoal do Face está ouvindo, pessoal? Está ouvindo a mim? Está ouvindo a Mércia bem? Você está me ouvindo, Mércia? No Face, faz um joinha se você está me ouvindo. Oh, perdemos a Mércia.